Jogo válido também pela 31ª rodada do Brasileirão. Alô, Vincenzo Dalicani, boa tarde. Boa tarde, Linhares, muito boa tarde aos amigos, boa tarde também ao ouvinte que nos acompanha. O Atlético finalizou na verdade a preparação nesta manhã lá no CT do Caju, fez seu último treino antes de viajar aí para São Paulo para encarar o Corinthians e o Palmeiras, né? O Atlético viaja agora e fica em São Paulo até o domingo, depois da partida contra o Palmeiras no sábado. Então o Atlético vai jogar aí um mini campeonato paulista, enfrentou o São Paulo, enfrenta o Corinthians e agora enfrenta o Palmeiras também. Furacão já relacionou 28 jogadores para essa partida contra o Corinthians e contra o Palmeiras e tem algumas novidades. A maior delas, o Christian está relacionado, vai compor o banco do Atlético na partida contra o Corinthians, pelo menos. A informação que a gente tem é que é difícil de que ele receba minutos nessa partida, mas aí contra o Palmeiras pode sim voltar a receber minutos. O Christian, que está fazendo exatamente hoje 100 dias sem entrar em campo pelo Atlético. Então, depois de 100 dias, ele foi relacionado, vai estar pelo menos no banco de reservas aí do Atlético para a partida contra o Corinthians. Outra novidade é o Alex Santana. O Alex Santana esteve com um problema muscular na partida anterior do Atlético contra o São Paulo, então agora volta também a ser relacionado. Tem condições de jogo, deve compor o banco de reservas. O Fernandinho também está de volta depois de suspensão cumprida do julgamento lá do STJD, em que ele foi suspenso por mais um jogo por cotovelada na partida contra o Atlético Mineiro. Fernandinho também está de volta, e aí o Bruno Pérez, que fazia trabalho de recuperação física, também está entre os relacionados do Atlético. Então algumas novidades para o Furacão, que relaciona vários jogadores, são 28, né, para essa partida contra o Corinthians e contra o Palmeiras. Por ser uma viagem mais longa, mais jogadores estão relacionados, estão disponíveis aí para essas duas partidas. E um Atlético que pode ter mudanças na escalação, isso pela parte física. O Atlético tem jogado quarta e domingo há pelo menos 2 semanas. O Furacão agora começa a se preocupar com a parte física, principalmente jogadores de frente, né, do Bruno Zapelli e do Vitor Bueno, que são jogadores que estão muito desgastados nesse momento da temporada. Daqui a pouco a gente vai ouvir o Wesley Carvalho falando sobre o Bruno Zapelli especificamente, falando do Fernandinho também e o Vitor Bueno falando dessa sequência de partidas. Então, jogadores reclamam dessa sequência aí de jogos, do desgaste desses jogos. Wesley Carvalho garante que tá todo mundo bem, mas que a parte física ainda assim preocupa. Então o Furacão finalizou essa preparação, relacionou 28 jogadores. Fernandinho, Alex Santana, Bruno Pérez e o Christian finalmente voltam a ser relacionados. O Christian depois de 100 dias de recuperação, e o Atlético encara o Corinthians com essas novidades. Pode ter uma ou outra mudança do time titular, a tendência é de manter a base do time que vem jogando, mas o Atlético então pelos desgastes pode ter alguma mudança, mas está pronto para encarar o Corinthians amanhã, quarta-feira, 7 horas da noite, lá na Arena do Corinthians. O Atlético que nunca venceu na Arena do Corinthians e que precisa vencer, né? Porque se não vencer, aí fica complicada a briga pela vaga na Libertadores de 2024. Então, o Corinthians é o adversário de amanhã. O Atlético desperdiçou pontos jogando em casa contra o São Paulo, né, Dalk? No final de semana, um jogo que, claro, também a mesma coisa a gente falou de Palmeiras agora há pouco aí, né? Jogar com o São Paulo é um time grande, de tradição, campeão da Copa do Brasil, mas vinha de uma chapuletada de 5-0 lá do Palmeiras, no gramado sintético, né? Que foi a causa da derrota, segundo o treinador Dorival Júnior. Eu vejo assim que num time que tá no patamar que o Atlético tá na briga do campeonato, de buscar uma vaga na Libertadores, não poderia ter desperdiçado aqueles 2 pontos que desperdiçou no empate de domingo, né, Dal? Eu acho que o Atlético perde... Vai ter que recuperar contra o Corinthians amanhã, né? Não, sem dúvidas, né? Só que é difícil também, né? O jogo contra o Corinthians é sempre complicado, na arena, ainda mais na Arena. O Corinthians vem num momento ruim da temporada também, né? O Corinthians empatou com o Santos, né? Num lance bastante questionável do Soteldo, um pênalti que foi muito reclamado, e o Corinthians não conseguiu engrenar ainda com o Mano Menezes, né? Então é uma oportunidade que o Atlético tem para ganhar um jogo importante e voltar pro trilho tranquilo. Claro que o empate contra o São Paulo não estava muito no planejamento, né? Eu creio, porque o São Paulo veio com a faca nos dentes justamente pela derrota por 5-0. Porque o São Paulo tá de sangue doce no campeonato. O São Paulo não joga mais nada. O São Paulo não vai brigar pra cair. O São Paulo já tem vaga na Libertadores. Falei isso várias vezes semana passada. Só que derrota por 5-0, os caras precisam dar uma resposta. Se perde por 5-0 e joga mais uma fora e perde pro Atlético,
O Morumbi na quarta-feira ia estar um clima muito ruim do torcedor. Né, o torcedor provavelmente iria vaiar, o São Paulo tendo dificuldades com lesões, o São Paulo que perdeu o Rafinha, por exemplo, que estava suspenso, o Lucas não sabemos se vai voltar logo ou não. Então o Atlético desperdiçou uma chance importante de fazer 3 pontos, só que passou. Não dá pra ficar se lamentando só. Né? E o Atlético também tem tido esses momentos de oscilação. O Atlético vence jogos, às vezes a gente acha inimaginável. Né? Talvez nem o mais otimista achasse que fosse possível chegar lá em Cariacica e vencer o Flamengo por 3-0. Cheio de desfalques, né? Cheio de desfalques. Contra o Grêmio, mesma coisa. Né? Uma vitória de virada ainda, que tornou ainda mais difícil o jogo. Né? E daí, chega em casa, beleza, vence o América, tem um pouquinho de dificuldade no segundo tempo, mas ok, tranquilo. Resultado normal que o Atlético precisava fazer os 3 pontos. E daí essa do São Paulo, todo mundo esperando uma vitória, acabou que não veio. Só que agora tem 2 jogos bem difíceis, né? Contra o Corinthians, pressionadíssimo pela parte de baixo da tabela, e depois mais um confronto direto contra o Palmeiras. Né? E o Atlético geralmente tem se dado bem nesses confrontos diretos. Nos últimos jogos, principalmente, empatou com o Botafogo, venceu o Flamengo, venceu o Grêmio. Então tá indo certinho. Né? Só não venceu o Bragantino, né? Que empatou com o Bragantino 1-1 em casa. O Fluminense também, né? O Fluminense também, 2-2. É verdade. Mas o Atlético precisa pontuar. Acho que o mais importante é pontuar. Claro que se vencer é ótimo, mas a gente sabe que jogar na Arena Corinthians é bem complicado, bem difícil. E são 2 jogos, né, Dal? Que a gente tem que fazer aí a conta do Atlético nessa tentativa de chegar à Libertadores em 6 pontos fora de casa contra o Corinthians e depois contra o Palmeiras, né? 3 dias depois, no sábado à noite lá em Barueri. São 6 pontos que o Atlético precisa trazer pelo menos 3, 4 seria já o ideal, né? O ideal seria os 6, né? Mas 4 pontos seria sensacional. Eu acho que pelo menos uma vitória nesses 2 jogos é bem importante. O ideal seria até ganhar do Palmeiras, né? O ideal seria ganhar do Palmeiras, traz né? mais pra perto ali na briga, né? Da distância de pontuação. Esse seria o ideal. Só que é difícil também, né? É bem difícil. Então eu acho que 3 pontos nesses 2 jogos, principalmente 4, seria essencial. Porque todos os times estão ganhando, né? E esse é um grande ponto, assim. Essa rodada foi trágica pro Atlético. Foi. Porque o Grêmio ganhou, porque o Galo ganhou, o Bragantino não jogou, o Flamengo não jogou. Né? Só que Palmeiras ganhou. O Palmeiras ganhou também. Então, dos concorrentes diretos que jogaram, né? O Botafogo perdeu, beleza, mas eu não coloco o Atlético como concorrente direto do Botafogo. O Botafogo já tem vaga na Libertadores praticamente, né? Não tem o que fazer pontos, ali, né? O Botafogo briga pelo título e só. A vaga na Libertadores já tá garantida. Então, 3 vagas pra Libertadores. O segundo, terceiro e quarto, né? As vagas direto, no caso. Mas não sei não, hein? Não. Não. Você crava? Que o Botafogo tá na Libertadores? Não. É óbvio. Ô, louco. É óbvio. Na pré-Libertadores, quem sabe? Não, tá louco. Louco, o Galo, que é o 6º, tem 10 pontos de diferença. O 6º, mas e o Flamengo, que é o 5º, tem 50. O Flamengo tem um jogo a menos. O Bragantino também tem um jogo a menos. É importante ressaltar isso. Se o Bragantino vencer esse jogo... o Botafogo também tem jogo a menos por causa do Fortaleza. Verdade. Mas lá em Fortaleza, né? Lá em Fortaleza. Mas o Fortaleza... o Fortaleza agora também vai tentar voltar pra essa briga, né? Porque foi frustrante pro Fortaleza. Falei aqui, né? Mais um concorrente. E outro que vai voltar pra essa briga aí é o Fluminense, segunda-feira. Você vai ver. Não, o Fluminense vai ganhar a Libertadores. Você acha? Eu também achei que o Fortaleza ia ganhar a Sul-Americana. Olha aí. O meu palpite foi o mais próximo de todos, né? Eu apostei 1-1 Fortaleza nos pênaltis. Né? Mas assim, eu acho que essa rodada foi muito ruim pro Atlético por conta das vitórias. 1-1 e vitória do Fortaleza nos pênaltis? Sim. Não tinha visto. 1-1, vitória do Fortaleza nos pênaltis. Ziquei. Você apostou 2-0, sei lá. 1-0 pra você, 1-0. Eu avisei do Cuiabá, né? Contra o Botafogo. Vocês não foram na minha. O Zé da Zebra. O Zé da Zebra, ele é difícil, cara. Tava 0-0, falei, o Cuiabá vai cometer o crime. Que a TT deu pro Liares é maravilhoso. O Zé da Zebra. O negócio é o seguinte, o Botafogo tem 59 pontos, o Palmeiras tem 53, o Bragantino, que tem 29 jogos, né, um jogo a menos, tem 52, e o Flamengo, que também tem 29 jogos, tem 50 pontos junto com o Grêmio. O Grêmio tem já 30 jogos. Então assim, é Bragantino e Flamengo, né? Então se um dos dois, por exemplo, se o Bragantino ganhar o jogo do Flamengo, e o Botafogo, por exemplo, não ganhar do Fortaleza, a diferença pode cair para 4 pontos, né?
Sim, A menor diferença aí desde que o Botafogo deu aquela disparada, né? sem dúvida. Acho sem que dúvida. até já é a menor, uma das menores diferenças. Acho que já aí. é a menor, 6 São pontos. 6 pontos, né? 6 pontos já é a menor diferença aí dos últimos tempos. Teoricamente, assim, o Botafogo poderia ter 9 pontos nesse momento de vantagem. Por né? conta do jogo com que- Fortaleza, que né? tá a menos, né? Só que assim, mesmo assim, né? De Não é um qualquer jogo maneira fácil, vai ficar né? 7. Se pegar a vitória do Bragantino, por exemplo, vai ficar 7 pontos de diferença. Que é a média que tem se Que mantido. é a média. Exatamente, é a média que tem se Mas mantido. é Bragantino e Flamengo, né? Então um vai matar o outro aí nessa briga aí, né? O Botafogo é até melhor que o Flamengo ganhe do Bragantino do que o Bragantino do Flamengo, né? Porque aí a diferença pro Flamengo diminui, mas seria menor se fosse a vitória do Bragantino, né? Mas agora, só rapidamente voltando do Atlético, me chamou a atenção: 28 relacionados, né? 28 é bastante relacionados. gente pra cortar depois, né? São 5 jogadores que tem que ser cortados, né? Só pra aumentar a conta do restaurante também, do pra hotel. treinar, né, pros dois jogos. Não, com Exato. toda certeza, né? É, acho Até que porque- levou até porque porque tem vai dois seguir, jogos, vai né? seguir viagem direto? Exatamente, Vai continua ir, em São vai. Paulo. Fica em São exato, Paulo, né? continua em São Paulo. Então o Atlético, na partida contra o Grêmio, na sequência contra o Grêmio e Botafogo, também relacionou 28 Quantos jogadores. pendurados tem aí nesse jogo? Eles têm essa São relação? 6 ou 7 pendurados, eu já tem confirmo aqui. bastante. Até o técnico tá pendurado. até o Wesley né? Carvalho, mas Levou o técnico Atlético- reserva também nessa relação aí, não? Porque Técnico passou reserva é o técnico Juca reserva. Antonello, né? Que é o Ele auxiliar vai técnico. estar, né? Estará Então, lá. qualquer coisa estará lá, ele com dirige certeza. contra o Palmeiras. Exatamente, mas o Atlético na nisso outra tem que sequência pensar, fora né? de casa relacionou o Marcão, o João Cruz e mais atletas da base, né? Então, provavelmente aí Marcão e João Cruz não devem ir para a partida, além, claro, dos goleiros reservas, né? Do Gabriel Pereira, por exemplo, que é quarto goleiro ali. Então o Atlético deve cortar, sim, esses jogadores, né? Vai ter que cortar, porque são 23 o máximo, né? Mas eu acho importante levar esses meninos assim pra essas viagens, Sim. concentração, clima de jogo, clima de até uma cidade que vive mais futebol que Curitiba, né? São Paulo movimenta muito mais o futebol no geral, né? Até pelo tamanho das equipes, tradição dessas equipes, né? Corinthians, Palmeiras e São Paulo. E daí eles já vão entrando também nesse clima de concentração, né? Porque concentração na base é uma coisa, concentração no profissional, estando do lado de um Fernandinho da vida, é diferente, né? Então é bem importante que o Atlético faça isso realmente, mesmo que eles não vão pro banco de reservas. Não precisa, né? Eles estarão no estádio de qualquer maneira, eles vão estar lá com a diretoria, com a comissão técnica que não desce pro banco de reservas, então vai ter o camarote para eles sentarem lá e vivenciarem um jogo importante de Campeonato Brasileiro e cada vez mais já irem pegando esse ambiente para sentir menos pressão quando precisar entrar de fato, quando forem estrear de fato. São 6 jogadores pendurados, além do Wesley Carvalho.